Em entrevistas, ela diz que recebe mais do que doa, porque a experiência do voluntariado a torna cada dia uma pessoa melhor. E ela diz também que o fato de ter um filho com necessidades especiais a fez descobrir que todos nós temos algum tipo de deficiência, mas que muitos de nós temos deficiência na alma. Vamos descobrir por que ela fala isso? Hoje a minha convidada é a Adriana Cirelli. Ela é presidente da ARCD, a ACD, e eu vou deixá-la se apresentar. Mas antes disso, vou aos recados. Curta o episódio, compartilhe o episódio, comente e se inscreva no canal, tanto no Spotify quanto no YouTube, para que o algoritmo entenda que esse bate-papo é muito importante para que mais pessoas possam ouvi-lo. Vamos lá? Adriana, por favor, diga para eles quem és tu. Eu sou a Adriane Cirelli, sou mãe da Adriele e da Cristiane, sou casada com Cirelli. E há 20 anos eu descobri o voluntariado. E o voluntariado trouxe um ar muito especial para a minha vida, aquela sensação de toda noite, a hora que coloca a cabeça no travesseiro, eu fiz algo. E aos poucos, então, eu fui deixando a minha atividade profissional remunerada, de formação eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, então já trabalhei muito aí pela educação, já fui orientadora educacional, já fui diretora de escola e fiz a opção de tornar o voluntariado a minha realização como pessoa, como cidadã, fazendo a diferença, principalmente na minha vida. Porque a gente tem uma falsa ilusão que o voluntariado vai fazer por alguém, mas eu já tenho a convicção que quem ganha mesmo somos nós que praticamos, por tudo que nós aprendemos e por tudo que nós levamos por onde nós vamos. Muito bacana. Já deu para entender, né, gente? Que aqui hoje a gente vai falar muito daquele ditado que todos nós conhecemos, que é dando que se recebe. E esse é muito importante mesmo. E também a gente vai falar um pouco sobre a diversidade, como é lidar com essa diversidade e ter essa diversidade dentro de casa. Certamente hoje a gente sai daqui pessoas melhores, como você disse, porque a gente vai descobrir algumas coisas em que a gente pode, na verdade, melhorar como pessoa. A gente está no mês das mulheres, então, em primeiro lugar, a coisa que eu mais quero saber de você é o que é ser mulher para você. Bom, ser mulher para mim é fazer tudo ao mesmo tempo, é olhar com a intuição, porque às vezes a gente luta contra essa intuição e espera um pouco e aí você vê que a tua intuição já tinha te avisado aquilo há um tempo antes. Eu acho que a mulher tem um papel de fortaleza, pensando no meu propósito da deficiência, por exemplo, a gente chega a 63%, 62% de divórcios quando um filho tem um diagnóstico da deficiência. E é muito forte o papel da mãe que não abandona aquele filho porque ele veio com a deficiência. Então, para mim, ser mulher é ser guerreira. É verdade. Muito lindo. Você tem 2 filhas. O que a maternidade fez com o seu olhar? Como ela te transformou? Bom, até na maternidade, eu sempre fui uma pessoa muito planejada. Então é aquele casal que se casa, que constrói a casa, que tem tudo mais ou menos dentro do controle. E aí nasceu nossa filha mais velha, e já nasceu antecipado, nasceu no 8º mês, já foi uma cesárea, um pouco às pressas, e no 3º mês a gente percebeu que ela não se desenvolvia como as outras crianças, Então a maternidade para mim trouxe surpresas. Já não foi aquele parto que chama a família toda para assistir, Vamos pensar no mundo pré-Covid. Isso. Já não foi aquele parto, já foi aquele corre-corre, E aí eu comecei a perceber que eu segurava, eu tinha como já o jeito de mãe, mas quando eu passava para o colo de alguém, a pessoa já tinha dificuldade até de segurá-la. Então a maternidade para mim trouxe o que eu não previa, o imprevisível. E aí, trazendo o desafio, o que é que você vai fazer com isso? Qual vai ser a tua resposta diante disso? Só que o imprevisível não tira a beleza
Aliás, às vezes adiciona beleza. Muito, né? Dá mais sentido. Então, mais assim, profundidade. Mais profundidade. Então, a maternidade me fez repensar. A gente escuta muito, vou falar de uma personalidade no Brasil que a gente escuta o tempo todo, que fala muito sobre o que é ser pai de um filho com necessidades especiais e também de filhos que não têm. Como que você trata, como que você consegue ser mãe de duas pessoas tão diferentes? A que tem a necessidade especial e a que tem as necessidades normais que todo ser humano tem. Como você faz essa administração como mãe? Cada filho é um, né? E cada filho tem a sua necessidade. A Adriele tem necessidades que são visíveis. A Cris tem muitas dificuldades invisíveis. Então, por exemplo, na escola ela teve muitos distúrbios de aprendizagem, enfrentou muita dificuldade. E houve um momento que ela chegou para mim e falou: mãe, eu queria ter nascido com síndrome de Down. Eu falei: como assim, minha filha? Não, porque se eu fosse Down, o professor ia olhar no meu rosto e ele ia já devagar comigo. Mas como meu rosto é normal, como os outros, então ele acha que eu sou preguiçosa ou que eu não estou dando conta dessa prova ou dessa tarefa, né? A Cris tem dislexia, que é um distúrbio ligado à leitura escrita. Então, assim, eu não experimentei o que é ser uma mãe normal. Entendi. Né? Mas os desafios foram opostos, um visível, um invisível, né? E a Adriele desenvolveu muito a questão da linguagem escrita pela dificuldade de fala e audição, e era justamente o que para a Cris era muito difícil. Então hoje, olhando para as duas, eu preciso ser a mãe que elas precisam ter. Né? Que desafio! Muito! Que desafio, mas maravilhoso. Olha só que interessante. Você trouxe aqui e eu não consigo não externar. Primeiro, deixa eu completar a pergunta, porque eu não completei, eu não fiz a primeira pergunta. Pelo menos eu não citei a pessoa. O Marcos Mion, ele tem um filho, né, autista, e ele fala muito da importância dos pais saberem lidar e dar a mesma atenção especial que dá para o filho, que a gente considera dentro do padrão normal, com o filho. Mas no teu caso, você tem duas especiais no sentido que vamos considerar que está fora de um padrão que a gente entende. Mas você me fez pensar em duas coisas aqui. A primeira é, que coisa interessante que é o ser humano. A tua filha que tem dislexia diz que, em vez dela dizer para você, eu preferia não ter dislexia, ela falou, eu preferia ter... É inacreditavelmente belo como é a mente humana e o quanto ela está entrosada dentro da sua família e do contexto da sua família. Nesse momento, ela não fala que ela não quer ser especial. Ela só diz que ela preferia qual seria para ficar mais conectada tanto com o externo quanto com a própria família. Achei isso incrível. Porque é a convivência, né, Paula? Então assim... hoje o iPhone é uma coisa comum, mas quando nós compramos o primeiro para a Adriele, a Cris estava no shopping e ela sentiu isso, que as pessoas passavam e olhavam na mão da Adriele, assim como que diz, será que ela sabe mexer nisso? Né? E ela tem muito mais essa percepção que eu, às vezes demoro para sentir isso ao redor, até porque acho que eu tenho uma barreira anti-preconceito, assim, que eu já mando embora. Não quer nem ver. Mando embora, porque se chegar vai voltar. E ela falou assim, mãe, você reparou no shopping? Todo mundo ficava olhando na mão da Adriele que ela estava com o iPhone. Eu falei, não, eu tinha reparado, porque algumas pessoas, assim, estavam bem, né? Algumas pessoas fazem questão. Não disfarçaram, né? E então, ela vem, né, dessa criação e tendo essa experiência. Porque, assim, Paula, a deficiência e qualquer outra, né, assim, qualquer desafio que a gente tem, enquanto não chega na nossa casa, a gente tem um olhar para isso. A hora que chega, né, ainda que você já tivesse um olhar preliminar para isso, você passa a ter mais intensidade e a sentir, né? Claro. E buscar soluções, né? Muito. Com certeza. Você pode falar um pouco... Bom, quando a gente começou, eu não sabia que a Cris também tinha algum tipo de necessidades especiais. Mas quais são eu não sei se hoje se fala deficiência ou necessidades especiais. Deficiência.
Com deficiência. Com deficiência, da Cris. Mas eu queria fazer só um porém sobre o que você falou da experiência da Cris, que é, eu estou na escola e o meu professor ou as pessoas que não entendem muito bem o que eu tenho. Você sabe que uma das perguntas que eu iria fazer para você no final, mas já que você trouxe, eu vou fazer agora, que é, e você, como você é presidente de uma entidade, uma associação que trata muito sobre essa diversidade relacionada às deficiências, que desafio é esse que a gente ainda não conseguiu trilhar de maneira com um pouco mais de qualidade para quem tem as necessidades especiais dentro de uma escola, por exemplo? Por que as pessoas não conseguem identificar como que funciona isso? O que está faltando para que esses profissionais estejam mais aptos, com mais velocidade para lidar com essas crianças? Paula, a nossa vida é muito construída em cima de tabelas. Né? Então, quando você vai estudar pediatria, por exemplo, tem lá 2 meses, 3 meses, 9 meses. Ok. Né? Tanto que quando a Adriele nasceu, que a gente foi tendo diagnóstico e eu tinha já feito a pedagogia, aí eu pensei para mim, nossa, todos os meus livros que estão lá na minha estante não vão servir para ela, porque não está na tabela. Tá, entendi. O desafio escolar é gigantesco. Eu assumo. Tanto é que eu sempre fui uma mãe muito batalhadora, muito guerreira, mas também muito presente na escola. Porque eu entendo que no momento da inclusão desse aluno, esse aluno mexe com algo que tem dentro do professor, ou do coordenador, ou do diretor, da estrutura da escola em si. Certo. Né? Um aluno de inclusão, por exemplo, ele não vai para o outdoor nos primeiros colocados dos principais vestibulares do país. Só que às vezes é esse aluno de inclusão que vai ensinar a convivência familiar para o outro. Às vezes é esse aluno de inclusão que vai te tornar uma esposa melhor. Porque vai trazer aspectos para você que toda a questão do conteúdo, que todas as matérias de todos não trazem. Né? A questão da diferença hoje, ela é muito falada. Né? A escola já caminhou bastante em relação a isso, só que ainda tem a questão, primeiro, do coitadinho, que é uma palavra que eu abomino. Ai, coitado. Não, não é coitado. Não é coitado. Né? E segundo, é assim, ai, por que veio estudar aqui? Por que não foi na outra? Por que veio para a minha sala? Por que não foi para a sala da outra professora? A outra tem mais jeito com isso. Né? E não, se aquele aluno está na sua sala, porque por algum motivo você precisa aprender. Né? E a inclusão, ela testa a competência da escola. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, infelizmente, a escola está preparada para o médio, para o que está dentro da tabela. Saiu da tabela já é difícil. E aí só se conquista família, escola e saúde junto. Né? Então, muitos aspectos o professor não sabe mesmo. Mas se ele disser, olha, eu preciso do fono dessa criança, cadê a fono dessa criança para orientar? Eu, enquanto psicopedagoga no consultório, eu cheguei a atender professoras de graça. Ela falou assim, olha, a minha coordenadora não deixa, mas você pode me ensinar? Né? Então, assim, parte do individual. Esse é um desafio e eu quero ser competente a ponto de enfrentar esse desafio. Hoje existe alguma lei da inclusão? Existe a lei da inclusão? Sim. Então, dentro dessa lei de inclusão, certamente não é só. Vocês vão ter que ter os alunos especiais junto com os alunos, vamos dizer, como que chamam os alunos que não têm necessidades especiais? Normais. Normais. Até parece que nós todos somos normais, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas existem planejamento de ações para que tanto o aluno que está na sala de aula, quanto o professor, quanto a estrutura inteira, quais são as ações? E entidades como a que você é presidente, a RCD, a ACD, elas têm algum trabalho político em relação a esse desenvolvimento na sociedade ou não? Tem. Por exemplo, nós temos um dos nossos setores, é a pedagogia, que não envolve só o atendimento dos pacientes, envolve o contato com a comunidade escolar, envolve orientação, orientação de adaptações, por exemplo, né? Como é que é a carteira desse aluno, o que ele precisa, né? Tudo isso. Porque assim, a gente precisa admitir que cada um é um desafio. Certo. Nem todo autista é da mesma forma, nem todo Down é da mesma forma, nem todo PC é da mesma forma. Mas, né, nós precisamos atendê-lo. E qual é a necessidade dele? Então, o que a escola precisa? De uma estrutura em que se permite isso.
Agora, a pior escola é aquela que acha que sabe tudo. Eu já enfrentei escola assim, quando morei em São Paulo, olha, nós temos especialistas da Unicamp e aqui não precisam os profissionais das meninas, porque nós sabemos. Né? E o ano começou em fevereiro, em julho me chamaram, perdidos. Porque tem uma fono que trata dessa criança há 5 anos, que já sabe como essa criança funciona, que já é capaz de orientar como fazer. Né? Então, assim, quando a escola, a saúde e a família conseguem ter um diálogo e estabelecer o desafio comum, se conseguem muitos ganhos inúmeros. Né? Agora, quando um desses 3, né, ou a saúde não consegue entrar porque a escola fala, eu sei, né? E aí eu tô falando assim, não é da saúde mandar na escola, não é nada disso. É que se, por exemplo, eu tenho um aluno com diabetes e eu faço uma aula de culinária com um brigadeiro, eu posso levar esse aluno para UTI. Né? Com a dislexia, a mesma coisa. Se eu vou dar ditado, eu tenho um aluno na sala que ele tem muito mais dificuldade no ditado do que a classe toda. Né? Então, a gente precisa ter essa comunicação. O desafio é gigante, mas eu vou resumir em uma frase. Quando queremos, fazemos. É verdade. E que bom que a gente está querendo, né? Porque de alguma forma, se a gente olhar para o passado, eu fiz todo esse questionamento até para a gente poder refletir sobre ele. Mas é claro que também a gente não pode negar que a gente está caminhando. Sim. Poderia ter mais querer, mas tem um querer já em desenvolvimento, que já é uma boa experiência. Vamos lá, vamos falar um pouco da Adriele. Qual é a deficiência da Adriele? Como é o desafio dessa mãe? A partir dessa deficiência, embora o da Cris seja um grande desafio. Exato. Tá. Adriele, eu tive citomegalovírus na gravidez, semelhante à rubéola. Tá. Né? Um vírus. Hoje, vírus para nós é uma palavra muito comum. É verdade. Né? E aí a gente tem uma calcificação no cérebro com calcificações desse vírus. Então, toda a primeira infância foi muito difícil, muito demorada. Né? Então, aí você ouve do neuro. Eu não sei se vai andar, se vai falar, se vai frequentar a escola. E a gente sempre batalhou muito para que ela pudesse vencer os limites dela. Né? Então, fono, terapia ocupacional, psicologia, né? E todas as terapias que possam agregar. E ela andou com 4 anos, tirou a fralda com 5, falou com 6, né? E hoje está lá no canal do YouTube da Princesa Adriele, no Facebook, né? Então, assim, tem pessoas que já falaram pra gente, nossa, eu acordei de manhã, a Adriele já estava na academia, eu levei um tapa, porque eu falei, gente, se ela tá lá se esforçando, cuidando do corpo dela, por que eu tô aqui com preguiça? Por que eu não levantei meia hora mais cedo e fiz uma caminhadinha? Por que eu não passei na esteira lá da academia? Porque tem no meu prédio e eu não entro, eu não faço a esteira que está no meu prédio. Né? Então, assim, a primeira infância foi muito difícil. Né? E depois, hoje, assim, o que mais prejudica a questão da vida social é a questão da alimentação, que ela tem ainda alimentação pastosa. Né? E até a primeira vez que nós fomos para a Disney, assim, as pessoas olhavam até que o mais corajoso chegou. Como vocês vão na Disney, que lá só tem hambúrguer, lanche? É verdade. Né? Como que foi? Porque agora até eu quero saber. Como que foi? A gente aprendeu, no meio do parque tem um restaurante que tem lasanha, e a gente conseguiu dar almoço para ela. Fizemos a alimentação no hotel e levamos em Tupperware, e todo lugar tem um micro-ondas que dá para esquentar, e compramos pratos como se fosse de festa e leva na mochila, né? Então, assim, tem como, mas é muito difícil. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma consciência, por exemplo, se você me chama para uma festa de casamento, você não é obrigada a oferecer uma alimentação que ela possa se alimentar. Né? Se eu tiver intimidade com você, eu falo, Paula, você pode me mostrar o cardápio primeiro, para eu dar uma olhadinha? Né? E se eu não tenho, tá lá a minha bolsa com a minha tupperwarezinha e tal, aí sempre tem um garçom anjinho que a gente pede, você vai lá na cozinha, esquenta essa comida aqui pra gente. Né? Então, assim, tem restaurante que a gente chega que o garçom já vem falar, eu já sei que vocês vão pedir para ela. Né? Então, assim, isso é muito importante. Porque essa dificuldade vai trazer algo no seu coração, no coração dele, no coração do garçom.
Uma vez uma mãe chegou e falou assim, nossa, eu reclamando que meu filho come chocolate, come não sei o quê. Eu, como você está falando, eu reclamando que meus filhos comem chocolate, por exemplo, eu com todas as possibilidades que eu posso comer o que eu quiser e a gente faz o regime, eu posso acordar, eu sou completamente normal, posso acordar às 5 horas da manhã ou 6, ou qualquer hora do dia e fazer uma academia, quem está fazendo é a Adriele. A Adriele tem noção disso? Ela tem essa noção de que ela, dentro de um padrão, ela tem menos, mas ela consegue ser mais do que muita gente que está dentro do padrão, mas acaba por algum motivo... A Adriele é assim, eu sou feliz e vocês me entendam. Ela é isso. Então, assim, eu falo que se todo mundo fosse igual a Adriele, as psicólogos não iam ter trabalho, porque a autoestima dela é altíssima. Então, ela põe a roupa da academia, ela olha no espelho e fala, tô linda. Eu falei, tá linda hoje. Eu adoro azul, eu adoro verde, eu adoro... Né? E, então, assim, ela tem um pouco essa noção da diferença. Ela luta, por exemplo, quando ela percebe na época escolar que não era convidada às vezes para uma festa, alguma coisa, ela faz questão, né? Ela sonhava muito assim, ir com a amiga, a mãe da amiga, e não que eu fosse buscar outra pessoa, né? Mas ela é super feliz. Você sabe que eu ia te fazer uma pergunta, como trabalhar a autoestima de uma pessoa com necessidades especiais? Olha só que interessante, você já respondeu dizendo que ela tem muita autoestima. Mas então, a Adriele, ela é um caso especial dentro disso? Ou na sua experiência com voluntariado, você percebe que a maioria delas não tem autoestima elevada? E aí, como se trabalha essa autoestima? E da mãe também, do familiar também. Você concorda que os familiares também podem desenvolver uma autoestima mais baixa? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Aí entram as terapias, né? E daí a importância da instituição. Porque na instituição a família descobre que não é só com eles, que o contexto é para muita gente. E a troca é riquíssima, porque o que é muito fácil para mim, para o seu é quase impossível. Então, assim, a gente tem na instituição, por exemplo, pacientes com citomegalovírus que a mãe veio me perguntar, quantos anos ela andou, quantos anos ela falou, né? Porque são bebês agora, né? Porque estão nesse processo. E aí eu sou obrigada a falar, cada criança é cada um vai ter o seu momento. Só que acredite no seu filho, né? Obedeça as terapias. Uma vez eu encontrei uma mãe no shopping e eu falei assim, nossa, mas agora as terapeutas deixam andar no colo? Na minha época não podia. Eu não podia andar no colo, eu tinha que colocar no carrinho para eles olharem de frente, para ver a cor das lojas, para se relacionar com as pessoas, porque você tá com a criança assim, né? E aí eu, de mãe para mãe, eu consigo ter esse jogo, né? Uma vez nós ganhamos, por exemplo, 50 convites para ir num piscinão de bolinha. Nós fizemos uma reunião, porque a gente não sabia, com tantas crianças com deficiência, como é que nós vamos escolher 50, né? Encurtando a história, nós só conseguimos 30. Porque ainda se tem vergonha de levar o filho ao shopping. Porque ainda se tem vergonha, ou é vergonha? Porque eu ia te perguntar, é vergonha que faz eu não levá-la, a criança, ou é a dificuldade que eu sei que eu vou ter que encarar, o esforço físico, emocional naquele ambiente? São momentos. No primeiro momento, que é o impacto do diagnóstico, o seu mundo cai, porque você não planejou. E aí eu gosto sempre de dizer, quando eu tô falando assim, porque eu terminei uma palestra uma vez, uma mãe levantou, você não cai? Você não chora? E aí eu gosto sempre de falar, gente, eu caio, eu choro, né? Nessa fase eu me lembro, por exemplo, que eu pensei assim, será que foi o ano novo que eu brindei com champanhe, tomei álcool que eu não sabia que estava grávida? Você vai buscar motivos, culpa, o porquê que aconteceu aquilo, né? E aí são fases. Tem família que ficam numa mesma fase anos, que às vezes é a fase da aceitação. Né? Até chegar lá na frente, que é o enfrentamento. Então, se você não compreende meu filho, o problema é seu. O problema é você, não meu filho. Meu filho é filho como os outros filhos. Né? Então, assim, algumas famílias ainda estão nesse momento de sentir vergonha. Porque não se sentem, para esse copo transbordar, ele só vai transbordar se ele estiver muito cheio. Às vezes o copo dessa família não encheu ainda. Eles ainda estão elaborando tudo. E aí eles sentem vergonha.
assim, por curiosidade agora, Sim. essa vergonha, ela tá relacionada ao próprio pai e à própria mãe. Porque é o como se meu eles tivessem fruto, culpa. é o meu Como se eles fruto que não tivessem deu culpa. certo. É o meu Entendi. fruto que não deu certo. Né? Entendi. Interessante isso, É. né? Porque olha só, você acaba dentro do contexto da deficiência que você mesmo fala, a gente vai descobrindo, quando a gente lida com a deficiência, a gente vai descobrindo que todos nós temos algum tipo de deficiência. Até Esse é um chegar ao tipo de ponto, por exemplo, se deficiência. Deus chegasse aqui hoje, me desse a oportunidade de voltar no tempo, eu ia pedir que eu passasse tudo de novo. Eu não queria outra vida, eu quero a vida que eu tive. Porque foi essa vivência que me fez sentar aqui e estar conversando com você agora. Perfeito, é. Quando você está com uma mãe e com um pai, eu preciso elaborar muito bem isso para não parecer que eu não valorize, mesmo que eu não sinta. Então, estou tentando ser mais empática, mais prática também ao mesmo tempo. Quando uma mãe e um pai ainda está naquele processo muito grande de vitimismo. Porque me parece, pelo tudo que eu estou escutando de você, porque eu estou aprendendo muito agora conversando com você, me parece que quando eu estou naquele lugar do vitimismo como uma mãe, uma irmã, uma tia, o que seja, eu estou tirando dessa criança, ou desse adolescente, ou desse indivíduo, a possibilidade de um maior desenvolvimento. Porque quando eu sou vítima, eu transfiro esse vitimismo para ele e tiro dele a oportunidade dele explorar o melhor que ele pode ser. Como que você trabalha, como que se trabalha lá na ACD esse aspecto? Lá nós temos o trabalho emocional, né? Multidisciplinar. Né? Então, a reabilitação não é só física. Certo. É emocional também. E não é só do paciente, é do familiar também. Né? Daí a importância de se trabalhar em equipe, né? Que é algo que a gente segue os protocolos da CD de São Paulo, algo que vem de uma história de 70 anos, aí lidando com essa deficiência. Né? Essa família que está nesse momento, muitas vezes é a convivência que a faz sair desse lugar. Perfeito. Né? Então, assim, uma vez me disseram assim, nossa, lá no Vila Conte, num show, a Adriele cantando, né? Sem se importar se o público tá entendendo o que ela tá falando ou não. De verdade, ela tava lá cantando, por exemplo, quando cantou com o Daniel. Uma mãe me abraçou lá embaixo, ela falou, eu entendi. Eu falei, o quê? O deficiente chega aonde a gente o colocar. Você colocou no palco. Arrepiei. Então, assim, em casa, a gente nunca escondeu, a gente sempre expôs. Né? Nem dos amigos mais próximos, porque tem casais que uma reação deles é se fechar numa concha. Né? Porque os filhos dos outros vão nascendo, vão crescendo, vão engatinhando, sai andando, sai de motoca e o teu tá sentado ainda. Né? Então, você vê crianças que nasceram bem anos depois, que já estão correndo e o teu tá no colo. Então, você tem que trabalhar isso. Agora, como que você trabalha? Com o emocional que você tem, com a tua espiritualidade. Né? Para nós, a espiritualidade fez toda a diferença. Porque nós nos sentimos escolhidos por Deus para criar essa filha. Né? E isso traz uma responsabilidade muito grande, porque Ele confiou. Então, nós vamos dar conta no que Ele confiou, Ele escolheu. De novo, você trouxe outro insight aqui para mim, mais filosófico, mais espiritual, existencial. Você falou assim, a mãe chegou para você e falou, agora eu entendi o quê? O deficiente vai até onde a gente o colocar. Nós vamos até onde nós nos colocamos. Independente se você tem uma deficiência física, mental, o que seja. Então, eu acho que é tão importante escutar isso de você, porque olha só, ela descobriu isso do deficiente, mas é tão importante quando a gente descobre isso da gente. Nós vamos até onde a gente nos coloca. Você entendeu por que deficiente de alma? Mas cada vez mais, eu acho que esse podcast vamos falar sobre as nossas deficiências de alma, porque a gente também tem algumas deficiências, por mais normais que sejamos, que nos impede de estar lá naquele palco cantando com o Daniel. Não é verdade? Sim. E ela tá lá, tá feliz e tá maravilhosa com todos os tipos de desafios que ela tem para viver nessa vida aqui. Fala para mim sobre as duas agora. Elas têm sonhos?
como que elas falam de sonhos. Elas projetam um futuro. Muitos, por exemplo, a Cris está no último ano de medicina veterinária. Ai, que lindo. Né? Então, assim, são muitas barreiras que foram aí, né, superadas. E, de novo, né, acredite em você, acredite que Deus está com você. Precisa de ajuda? Precisa. Qual é a ajuda? Nós vamos buscar. Qual é a ajuda? Nós vamos buscar essa ajuda. Né? Então, assim, tem sonhos, tem planejamento, pense em futuro, né? E o mais importante é a questão familiar do amor presente. Né? Eu não sou uma mãe perfeita. O pai não é um pai perfeito. Né? E a gente nem tem essa pretensão. Mas a gente tem a consciência de ter feito o máximo que a gente pode. Sempre. Né? Sempre. Houve um momento, por exemplo, da Adriele bebê, que é um fato assim histórico na nossa vida, porque assim, a Adriele com meses era como se tivesse uma faculdade de medicina, financeiramente falando. Né? Por que eu luto hoje na instituição? Porque nós passamos por isso, nós sabemos que tem um comprometimento de orçamento, tem um comprometimento emocional, tem o conjugal, tem o espiritual, né? Então, assim, oferecer tratamento de qualidade gratuito é a nossa razão de viver hoje. Porque nós queremos que os pais que estão recebendo esses filhos agora, essas crianças que estão nascendo agora, não sofram tudo que a gente sofreu. Né? Houve época que tinha que ter 2 planos de saúde, porque um não dava conta. Né? No momento de terapia, assim, meu marido já chegou a assinar um recibo de um carro e entregar para uma fisioterapeuta e falar: 2 anos estão quitadas as terapias. Né? Hoje a gente faria de novo. Claro, com certeza. Né? Com Hoje certeza. faria de novo. Então, assim, qual é a prioridade? É o ser humano? O ser humano sendo a prioridade, você vai buscar. A ACD, ela ajuda como as pessoas que não têm condição de fazer um cheque do valor de um carro, por exemplo, para tratar? Todos os tratamentos são gratuitos. E tem todos os tratamentos. Então, ele vai da física aquática na piscina, ele vai na TO, trabalhar toda a questão da motricidade, na musicoterapia, na psicologia da mãe, na psicologia do familiar. Então, a gente abraça essa família. Dá um norte, porque quando chega um impacto, e aí é importante dizer que a gente não trata só criança. Então, como que funciona essa entidade? Trabalha com deficiência física e qualquer um de nós pode um dia vir ser paciente da ACD. Então, explique. Né? Nós temos jovens que se acidentam, a gente tem idoso que teve AVC, que não é mais idoso, porque agora a gente tem paciente lá de 40 e poucos anos de AVC. A questão da bike, por exemplo, eu sou super a favor, só que eu peço, pelo amor de Deus, põe um fone só, não vai com música nos dois, porque o caminhão sai do meio da plantação, e aí a gente já está recebendo acidentado de bike lá. Sim, do acidente automobilístico, das motos, né? O que a gente trata? A gente reabilita um corpo que foi lesionado. Entendi. Então, qualquer condição física e motora pode ser tratado lá. Pode ser tratado, é a reabilitação física. Então não é só doenças ou deficiências que nasceram com a gente. Pode ser adquirida. Adquirida. Muito interessante. E lá todos os tratamentos são gratuitos? Todos. E vocês trabalham tanto na questão motora, física, também emocional? Sim. Com psicólogos, terapeutas? Daí que tem toda a parte das terapias, dos médicos, né? Para poder realmente abraçar. Em outras palavras, a instituição é o porto seguro. A hora que a deficiência chega nessa família, seja como uma criança, um jovem, um adulto ou um idoso, a gente abraça essa família, acolhe essa família, tem assistente social para poder orientar legalmente o que se pode buscar para aquele paciente, o transporte adaptado, porque aí a gente vai desmembrando. Né? Aqui nós estamos em Rio Preto, uma cidade que tem condições de ir, e as cidades pequenas que estão ao redor. Nós temos pacientes de Bitinga, que vem de Bitinga, vem de Matão se tratar aqui. Né? Por quê? Porque encontra um centro de reabilitação com todas as terapias que precisa para oferecer. E não adianta fazer uma campanha no Facebook. Tá bom, então vamos lá. Embora a gente vai voltar um pouquinho para a Adriele e algumas experiências que vocês têm em termos social. Mas, como eu quero ser voluntário, quais são as maneiras de eu ser voluntária? Tá.
todos os técnicos, os que atendem os pacientes, são contratados, né, e eles fazem supervisão com a ACD de São Paulo. Daí a gente garante a qualidade dos tratamentos. Os voluntários entram na gestão. Tá. Por exemplo, eu tenho o meu Bazar do Bem, que é o meu brechó, né, que é a nossa alegria. Eu não tenho um colaborador lá. Eu tenho voluntários com escala de 4 em 4 horas, de segunda a sexta. E esse grupo de voluntariado, nós cuidamos também com profissionais que precisam de capacitação. É um dentista, outro do banco e outro que veio, aquela pessoa que tem 4 horas. Então, uma vez por mês, nós temos a nossa reunião, seja online, seja presencial. Temos convidados de fora, temos pessoas, porque eu tenho que transformar a pessoa leiga em vendedores. Certo. Porque a renda do bazar significa que eu trato mais pacientes. Então, o bazar nosso tem o propósito. E aí a pessoa se realiza. Como que você... são roupas, objetos? Roupas, coisas de casa, bicicleta, mudou de casa, os móveis antigos. E aí é só a pessoa enviar esse material para vocês? Só enviar para nós, né? Tá. O voluntariado, ele chega às vezes porque é conhecido de alguém, ou ele vai pelo site, ele vai para as redes sociais, né? E além disso, a gente tem o voluntariado para eventos, que agora, né? Na pandemia ficou um pouco suspenso, claro. Época de festa junina, tudo isso. E tem o conselho, né, da qual eu faço parte. Eu deixei de ser presidente agora, sou diretora de relacionamento e assumi o Alice, porque eu fiz 2 gestões já de 4 anos, né? Então, seguimos o estatuto, a Alice assumiu e eu fiquei com o relacionamento. E a gente tem um conselho de gestão que se reúne semanalmente, que olha esse cotidiano todo. Então, o nosso papel é que eles trabalhem com segurança, né, com paz para trabalhar, chegar no final do ano, ter 13º, ter férias e ter tudo em dia, olhando sempre essa instituição, embora seja o terceiro setor, mas como se ela fosse uma empresa. A diferença é que ao invés de ela dar lucro, ela tem que dar tratamento. Perfeito. E também deve ter o banco de doadores. Sim. Né? Que também é só entrar em contato? Só entrar em contato. Existem valores específicos ou é o quanto o doador quer? Não, que a pessoa, às vezes pode ser uma doação esporádica, entra no site, faz via Pix, ou aquele que se compromete como doador mensal, aí todo mês ele recebe no e-mail dele o boleto. Né? E as parcerias que a gente vai fazendo, eu falo que Deus sempre fecha a conta. Com certeza fecha. E isso que você está explicando agora, como eu posso ser voluntário, como eu posso ser um doador, ela se repete, essa estrutura se repete no Brasil inteiro? Sim. Em todas, Sim. É tudo como Sim. se fosse uma franquia. A estrutura. Cada cidade tem o seu CNPJ, daí certo. a RCD, Associação de Reabilitação da Criança Deficiente. Tá. Mas a forma de atender, a fisioterapia fono é a mesma em Uberlândia, a mesma em Porto Alegre, a mesma em Rio Preto. Tá, né? existe um padrão. E aí a gente fica assim, né? Porque nós somos a única do interior do estado de São Paulo. E aí quando a gente vai para São Paulo, né? Nós somos do interior. Tchau! Ai, que lindo! Não, e ainda fazendo um trabalho maravilhoso, né? Qual a diferença de ARCD e AACD? A RCD é o nosso CNPJ, né, a nossa gestão local, né, e a ACD é em São Paulo, que tem a cooperação técnica conosco, que padroniza os atendimentos. Tá, padroniza os atendimentos. Então, eu não posso fazer a fisioterapia que der na minha cabeça, não. A gente segue todo o protocolo estipulado por eles, eles acompanham, eles avaliam, eles fazem toda a supervisão, então os nossos terapeutas vão para lá, ou fazem online, eles vêm aqui, né? Então tem todo esse acompanhamento técnico. Então, para nós gestores, assim, a gente não se preocupa com a qualidade, porque a gente sabe que a régua deles é alta. Bacana. A régua deles é alta. E em alguns momentos que eu já fui questionada, principalmente às vezes, né, pelo o setor público, assim, nossa, mas um atendimento individual, nossa, musicoterapia, nossa, não sei o quê, né, padrão de primeiro mundo. Se for, é o que a gente quer. A intenção é que o tratamento lá tenha a qualidade de um tratamento particular. Né? Então já me questionaram às vezes, nossa, mas se você colocar 5 crianças numa sala... E aí eu perguntei, você tem filho com deficiência? Porque a minha nunca se tratou com mais 5.
Então, eles também não. Porque o tratamento, embora a gente tenha meta, embora a gente tenha que ter uma produção, a competência e o resultado tem que estar presente. Perfeito. Não adianta chegar, o ano passado nós atendemos 29.600 e pouco, mas assim, de verdade, fazendo a diferença na vida daquela... Eu poderia chegar aqui e falar para você, ó, nós atendemos 120 mil, né? Mas não, foi com resultado. Então isso, a gente prima muito pela questão da competência, sem a remuneração, sem o pagamento, totalmente gratuito e com humanização. O nosso tempo está quase acabando, eu quero te fazer 2 perguntas ainda. Imaginando o cenário político-social, das 2 questões, quais são os maiores desafios? Os desafios, eles estão muito mais na estrutura das cidades, em lazer, ou qualquer coisa nesse sentido que dificulta, ou a escola que não está preparada, o que seja, ou está muito mais relacionado à questão do preconceito, onde a sociedade dificulta um pouco mais a vida dos pais e dos indivíduos, das pessoas que têm deficiência, algum tipo de deficiência. Ou você fala, Paula, é tudo igual, tá tudo no mesmo patamar do desafio? Acho que está nos dois. O que importa para nós é que é uma evolução. A gente vem de uma idade média que se jogava as crianças com deficiência no penhasco, porque se acreditava que aquela família tinha sido amaldiçoada. Perfeito. Né? Depois nós jogamos todos internados em hospitais ou manicômio, seja o que for, instituição, fora da família. Hoje está na família, está na sociedade, está no aeroporto, no supermercado, na escola. Então nós vamos dar conta disso. É isso aí. Então o preconceito é uma coisa importantíssima hoje, nesse processo. Ele é velado. Ele é velado. Hoje ele é velado. Eu não posso dizer porque eu vou ser processada. Ótimo. É um processo, então. Então vamos imaginar que a gente está longe do ideal, mas a gente está muito à frente do que a gente já foi. O processo velado, ele está sempre no meio. Então daqui a pouco a coisa começa a descortinar, o sol começa a entrar e certamente crianças como elas vão estar num lugar mais acolhedor. E um sentimento que nós voluntários desenvolvemos demais é a gratidão. Então, por isso, eu quis marcar esse momento para você com o seu diploma de gratidão por essa oportunidade, por abrir esse espaço. Porque nessa luta pela deficiência, Paulo, o que a gente mais precisa é ter voz. É fazer isso que você está falando aqui, está fazendo aqui hoje. Né, possibilitando, pode ser eu, pode ser qualquer mãe, pode ser qualquer profissional, mas enfim, alguém que nos ouve vai se transformar numa pessoa melhor. Com certeza. A palavra é humanização. O que nós estamos vendo de Rússia e Ucrânia agora, o que falta? Falta humanização. Porque aqueles profissionais estudaram em escolas muito boas, têm diplomas, aqueles profissionais têm dinheiro, eles têm formação, eles não têm humanização. E é isso que a sociedade precisa. Precisa, exatamente. Deixa eu ler. Diploma de gratidão. Concedemos o diploma de gratidão à senhorita ou à senhora Paula Santos pela oportunidade de divulgação da nossa instituição no podcast Bossa Nossa. Eu acho que dá para vocês verem aqui. O que é importante eu dizer aqui agora? Principalmente para você, Adriana. Eu que fico muito grata de poder estar com você aqui. A gente sempre, em todas as reuniões, inclusive de nascimento do podcast, foi exatamente para isso. Como a gente pode fazer diferença? Porque eu acho que uma marca, porque o podcast é da Mãos à Terra, eu acho que uma marca, além dela vender os seus produtos, embelezar, que está no core do negócio, a gente precisa devolver alguma coisa. E não tem nada melhor do que devolver para a nossa existência, para aquilo que pode tornar uma mulher, uma pessoa, um homem, o que seja, numa pessoa melhor, pelo menos fazê-la refletir sobre as coisas que acontecem com a nossa humanidade. Então, eu que sou muito grata de você estar aqui. Eu queria só lembrar, antes de fazer a última pergunta, que aqui hoje a gente já aprendeu que antes da gente olhar para a deficiência, aquela deficiência tão clara, física das pessoas, a gente precisa olhar no espelho e procurar a nossa, porque certamente nós não somos perfeitos, então temos algum tipo de deficiência. Quando a gente olha para a deficiência física das outras pessoas, ou qualquer outro tipo de deficiência, a gente
se em algum momento passa pela nossa cabeça que aquela pessoa é menos do que a gente, é uma grande oportunidade da gente crescer como pessoa. Quando a gente olha para o espelho e reclama da nossa barriga que está flácida, ou do sapato que está apertado porque a gente pode comprar, ou porque a gente está qualquer coisa escutando, ou que a gente faz um regime, a gente não pode esquecer que tem pessoas e mães amassando lasanha para a filha dela poder comer. Não tá certo? Então a gente precisa. Isso aqui é uma gratidão. Isso daqui tem que ser estendido para a nossa vida. Para todas as áreas da nossa vida. A gente tem que agradecer o tempo todo. E de perto, gente, a gente não pode esquecer, ninguém é normal. Não é verdade? Agora conta para nós aqui, eu te agradeço por você dar essa oportunidade. Conta para nós aqui o que você sonha quando você pensa na condição das pessoas que têm esse tipo de deficiência alocada nesse padrão aí. E o que você deseja tanto para os pais, para as escolas, para a sociedade, para os indivíduos? O meu maior desejo, Paula, é que cada um se torne um aprendiz da felicidade. Hoje a gente tem, eu brinco assim, quando eu era criança, eu falava assim, para que eu vou ganhar na loteria? Não preciso de tantos milhões. Hoje, se eu tivesse milhões, eu ia transformar a vida de muita gente. Muita gente, porque nós tratamos lá, mas eu sei que ele chega em casa, o banheiro não é adaptado, a cadeira de roda não entra e tem degrau para sair. Então, assim, quando eu entro num propósito, eu vou desmembrando isso, né? A gente não dá conta de tudo, porque tem um comprometimento financeiro, tem um comprometimento de pessoal, etc. e tal. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar é assim, qual é o seu propósito? Perfeito. Qual é o seu propósito? Nós não damos conta do mundo, mas nós damos conta de muita coisa. No momento que eu tomei a decisão de abandonar a minha vida profissional para me dedicar ao voluntariado, eu tenho consciência que eu estou multiplicando os dons que eu recebi de graça, né? E eu estou fazendo isso favorecendo a vida de muitos. E eu não posso ser feliz olhando a minha filha. Eu tenho que olhar o filho do outro como se ele fosse meu. Porque eles estão vivendo no mesmo planeta. Então, o filho do outro é responsabilidade minha. Quando eu crio meu filho dentro da minha casa, fechadinho, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo, meu filho tem aquilo, legal, mas e o filho do outro? E o filho do outro? Seu filho sabe que nem toda criança come. Seu filho sabe que nem toda criança anda com as pernas, né? E quando a gente está com eles, eles trazem ensinamentos, assim, valiosíssimos. Valiosíssimo. Uma vez numa terapia, uma mãe chegou e falou, toda sexta-feira você é o assunto do almoço. E ela tinha a filha tão deformada fisicamente, um caso tão grave que foi a óbito até, porque tinha um prognóstico muito triste. E eu olhava aquela mãe e falava, gente, meu probleminha é uma gotinha perto dela, né? Aí eu fiquei tão surpresa, eu falei, minha senhora, a senhora tá falando isso, né? Que era um caso assim que o crânio da menina se abriu na gestação. Então era um caso assim fisicamente que chocava. E a gente sabia da gravidade, porque é um cérebro incompleto. E a mãe me disse assim, sabe por quê? Nós temos 2 filhos mais velhos que se formaram, fizeram faculdade, nós já somos avós. E essa é a nossa temporona. Aí toda sexta-feira eu chego pro meu marido e falo, você não acredita, uma mocinha que vai lá toda sexta-feira, já a primeira filha, ela enfrentando uma barra daquela. Você imagina se tivesse acontecido conosco quando a gente tinha 20 e poucos anos, a gente não ia dar conta. Olha como ela é novinha e ela tá lá na luta. Então, assim, a minha dor, a sua dor, ninguém é capaz de medir a dor de ninguém. É verdade. E o que a gente tem que passar é para transformar essa dor em aprendizado e a luta. Então, assim, no momento que a família vira a página, né? Esses dias uma família me procurou que eles vão fazer o aniversário do menino e vai ser um aniversário solidário, ao invés de ele ganhar os brinquedos, vai reverter para a instituição. A família está assim, radiante de alegria, de poder devolver um pouquinho para a instituição o que eles receberam. E é isso, quando você faz o bem volta para você. Então o que a gente tem que fazer no planeta Terra é reverter. É o positivo, é o bem, é o amor, é a compreensão. E a condição física, de verdade, ela é muito passageira, perto de tudo que a gente aprende. É verdade. Né? Por isso que eu te disse que eu viveria tudo de novo.
Você sabe que eu estava conversando com a minha irmã, eu acho a minha irmã, ela chama Mércia, eu acho uma mulher extremamente especial. Ela também teve um caso, ela teve um filho, o filho dela não está mais aqui, mas ela teve um filho que demandava dela um esforço descomunal de empatia. Então eu olho para a Mércia hoje, como eu estou olhando para você hoje, e a gente tem a mania tão medíocre de olhar para algumas pessoas e falar, nossa, coitado, ou nossa, quanto vocês são maiores. Eu realmente admiro a força de vocês e admiro também quando vocês conseguem, que é o que eu desejo para todas as pessoas que passam por essas dificuldades, de ter esse desafio, porque ter filho já é um desafio. Imagine um filho onde vai ter que enfrentar tantas dificuldades. Transmutar essa dificuldade em coisa positiva para ajudar o próximo. Parabéns, te admiro, viu? Nós que agradecemos. Tá. Bom, eu acho que vocês já perceberam que eu adorei, fiquei emocionada. Eu acho que é uma delícia quando a gente lembra que a gente tem que desenvolver empatia. Empatia é sinônimo de amor. Com empatia a gente vê menos guerra, a gente vê menos dor, a gente vê muito mais amizade, muito mais alegria e sorriso. Eu espero de verdade que a gente tenha aprendido e que esse episódio tenha tocado vocês aí do outro lado de alguma maneira. Não esquece que se você tem vontade de ser voluntário, é só entrar em contato com as instituições da sua cidade, de cada cidade, e tentar fazer aí o que a gente pode fazer de melhor com aquilo que a gente tem, tá bom? Assim como eles fazem de maneira gigante. E Adriana, agora que a gente está terminando, deixe para eles a maneira como eles continuam te acompanhando nas redes sociais. Nós temos o site, né, www.arcd.org de organização.br. Temos o Instagram, ARCD-SJRP de São José do Rio Preto, e o Facebook no mesmo endereço. Então, tá joia. Vamos seguir, gente. Muito obrigada por ficar até o fim. Eu estou no estúdio dentro da Mãos à Terra, que é a marca que patrocina o podcast Bossa Nossa. Ative o sininho, dê um like, compartilhe e deixe comentários. Agora foi 10. Gente, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.